Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o senhor Carlos Araújo, presidente da JUSEAL, a Junta Comercial do Estado de Alagoas. Ele está aqui no programa para falar, entre outros assuntos, sobre a boa notícia de que Alagoas possui o quinto menor tempo para abertura de empresas no país e o segundo do Nordeste. E isso é que traz o estudo do painel de empresas criado pelo Ministério da Economia, analisando os arquivamentos empresariais promovidos de janeiro a novembro deste ano. Senhor Carlos Araújo, é um prazer tê-lo aqui novamente no Frente a Frente. E aí eu pergunto, como chegou a Junta Comercial a esta boa performance? E obrigada por estar aqui. Okay. Bom dia a todos. A Junta de Alagoas, ela realmente foi uma pioneira no registro mercantil, quando nós colocamos um sistema que hoje é adotado por 12 estados da federação. Então, a Alagoas se preparou para isso, já tivemos em primeiro lugar várias vezes, mas recentemente, só com esses 12 estados que têm o mesmo sistema e outros que nos copiaram em outros estados, então há uma oscilação, é onde todo mundo hoje ajudando um ao outro na melhoria, e quem está ganhando com isso é o empresário e os profissionais que lidam com o registro mercantil. E qual é o tempo, a marca? Alagoas hoje foi acabado de anunciar no Ministério da Economia, 19 horas você tem toda a empresa regularizada para funcionar. Então, é um tempo muito pequeno, porque o sistema fica no ar 24 horas. Pois é. Então, tem sábado, domingo, feriado, jogo do Brasil e jogo da Copa que acabou. Então, esse tempo é médio. Então, tem tempos aí automáticos, tem tempo com segundos, tem tempo com minuto. A média é 19 horas, é um tempo realmente muito bom para o empresário e para aquele que deseja empreender nesse estado e no país. Pois é, deseja empreender. E o senhor me dizia antes da entrevista que a empresa nasce inicialmente na JUSEAL, não é isso? Porque sem a JUSEAL não acontece, né? Ali a empresa onde não acontece. Ela nasce e recebe hoje com interligação com Receita Federal, com Secretaria da Fazenda. Então, ali nasce realmente a empresa em condições de funcionamento. Então, ela é como dizer assim, é batizada na JUSEAL. É batizada na JUSEAL. E o que é necessário para que empresas, todas as empresas têm que procurar a JUSEAL para adquirir o CNPJ? Tirando a OAB, que tem os contratos de advogado, que está integrado também conosco. Nós, dentro do sistema, há uma integração, então todos eles utilizam, o que facilita para que o empresário não fique levando documento, ele recebe da junta, que faz o papel de integrador estadual para todos os órgãos. Então, a documentação nasce com o contador, com o advogado, onde tudo pelo sistema, e ali ele faz o contrato e dá entrada. A própria ANAC são 102 municípios, esses 102 municípios estão integrados no sistema, então ele faz a consulta, o empresário vai tomar a iniciativa de abrir um negócio. Então ele diz, eu quero abrir isso em Maragogi. Então faz uma consulta e a prefeitura no sistema responde se naquele local ele pode colocar aquele estabelecimento. Não é necessário ir ao município? Não. A Junta Comercial, a sede aqui em Maceió, tem essa condição? Essa condição, ela é integrador estadual. Então, todos os órgãos que é necessário para aquele empreendedor está na Junta Comercial. Então, antes isso era muito difícil, porque ele tinha que ir à prefeitura pedir uma licença para colocar a empresa naquele local. Hoje está tudo integrado e desde 2020 ainda tem essa boa, que nos ajudou bastante, que a Prefeitura de Maceió, desde 2020, ela está automático. Então, na hora que o empresário ou o empreendedor ele faz a solicitação, automaticamente já tem a resposta. Então, é zero de tempo. E isso, todos os órgãos depois vêm, a Receita Federal. Então, realmente hoje, o empresário, ele são as juntas comerciais que estão atrapalhando a vida do empresário. Tem outras coisas, mas a junta está realmente fazendo o papel dela.
cumpre o seu papel de agilizar. De agilizar. Porque isso, digamos, há quanto tempo começou a mudar? Porque antigamente a gente sabe que era uma batalha, né? Reunir documentação para abrir a empresa. Eu acho que em 2012, a Junta já era a primeira do Estado a ter tudo integrado. Então, nós fomos assim, mostramos para o Brasil o que podia ser feito dentro daquela papelada que era, daquela demora e daquela burocracia que existia. Então, a Junta hoje, ela está preparada para o empreendedor sem problema nenhum. Pois é, 19,8 horas. A gente vê aqui que Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, por exemplo, obtiveram nos tempos de 62,5, 42,6, 37,7 e 30,4, respectivamente, se não me engano. E a média nacional ficou no patamar de 35 horas, 35. Ou seja, Alagoas está bem, né? Está muito bem. Nós tivemos há meses atrás o Alagoas mais simples e veio o pessoal do Ministério da Economia. Naquele momento, há 45, 60 dias atrás, a média do Brasil estava em 18 e Alagoas estava com 15. Então, hoje há uma oscilação muito grande, porque está todo mundo, quer dizer, procurando, esse ranking provoca, ninguém quer ser o último. Aí cria uma competitividade, saudável, não é? Cria uma competitividade. Então, a Alagoas sempre foi uma referência e agora, vamos dizer assim, nós temos um sistema que está em 12 estados da federação, que é o Facilita, e o que é que acontece? O que um colocar de melhoria vale para todos os 12, não fica para quem criou. Então, com isso, quem ganha é o empreendedor. Quem ganha é uma parceria que se estabelece. Então, se você descobriu algo que é muito importante e que vai facilitar a vida do empresário, então aquilo é disponibilizado para os 12 que têm aquele sistema. E com isso, além da competitividade, criou o seguinte, quer dizer, muitas cabeças pensando para ajudar o empresário nesse empreendimento dele. Então, ficou muito, muito bom isso, porque a evolução ficou mais rápida. Mais rápido. Pois é. E desses estados que eu relacionei aqui, são todas potências econômicas, né? Tem uma diversidade maior. E no Rio de Janeiro, por exemplo, está aquém da marca de Alagoas. Isso requer pessoal treinado também no campo do trabalho do humano, do técnico. O que o senhor pode dizer? Olha, esse assunto é muito importante porque por trás a tecnologia ajuda, mas tem o homem, tem aquele que faz tudo isso funcionar. Então, a Junta, como eu disse anteriormente, eu trato a Junta como uma empresa privada. Ela é o único local que pode fazer o registro e o cliente paga antecipado pelo serviço que ele dá. Isso gera uma responsabilidade maior do órgão, muito grande, porque você escolhe se quer o cliente feliz com aquele serviço que você está prestando ou se você quer que ele, do outro lado do balcão, entre aspas, que hoje é tudo tecnologia, virtual, ele esteja lhe xingando ou não gostando do trabalho. Eu prefiro que eles fiquem felizes com paga antecipado, só tem um local e ser bem atendido. Eu acho que essa é a nossa meta para o empreendedor. É uma obrigação, né, que se coloca. Eu tenho, por exemplo, o governo do estado, e nós temos isso claramente, os empresários, eles não vejo reclamação da Junta. A Junta, ela responde na hora que ela é chamada. Então, por trás tem uma equipe e isso a gente se aperfeiçoamento, fazemos sempre discussão sobre uma instituição normativa, o que atrapalha às vezes e o cliente do outro lado sofre, porque imagine muitos decretos que são soltados pelo Ministério da Economia dessas mudanças recentemente, principalmente no último ano. Então, isso ele muda e na hora que ele publica está valendo. E o sistema tem que se adaptar a tudo aquilo que foi modificado. Aí a resposta, o que está no diário está valendo e você tem que ajustar todo um sistema, toda uma tecnologia que vem desenvolvendo de outra maneira. Então, isso é um sofrimento e tem que arregaçar a manga mesmo. E são mudanças constantes. Constantes, são constantes.
são constantes. A mudança, ela acontece e o que é bom nisso aí é que todas elas estão visando facilitar a vida do empreendedor, porque o governo arrecada e é isso, com isso que ele mantém a parte pública, mas a arrecadação, se não tiver o empreendedor, se não tiver o ICM, se não tiver os tributos correspondentes àquilo que ele desenvolve na atividade dele, então ficaria difícil até para o próprio governo e isso a gente tem que agilizar o mais rápido possível. Uma empresa que quer empreender em Alagoas, tem surgido várias empresas e você tem que dar a resposta, porque na hora que ele toma a decisão, ele está colocando o dinheiro dele ali. E você não pode passar 3, 4, 5, 6 meses para liberar uma pessoa para fazer um investimento. Ele pode até desistir. Até desistir. Até desistir. E isso, burocracia, por exemplo, em Alagoas, no passado já impossibilitou de empresas então, para Alagoas. A parte da junta, tenho certeza, o governador não tem nenhum problema com o registro e tenho visto, não só na junta, mas em outros órgãos, a gente dá a resposta de imediato para aquele que quer empreender. A resposta imediata, há uma discussão que precede essa resposta. Quem faz a análise são os técnicos, mas há colaboradores nesse sentido? Colaboradores. O que eu falei da equipe. Nós temos uma equipe onde o sistema tem um suporte também, né? Tudo. E o próprio processo, quando ele entra, ele cai para um analista. E o analista, se está tudo ok, aquilo automaticamente já vai ser diferido, ligado à Receita Federal, com o CNPJ, com tudo. Então, e quando tem uma exigência que acontece, pode ter uma exigência, às vezes... O que impede, por exemplo? Pode ter um erro de cálculo da distribuição de cotas de empresário, ele pode colocar alguma coisa que não está de acordo com a legislação. É feito uma exigência. E essa exigência ele está verificando no próprio sistema dele, ele pode responder aquela exigência corrigindo e pode dizer assim, olha, não concordo com essa exigência. Então, esse diálogo é muito rápido. Então, para o convencimento de um lado ou de outro. E outra, toda exigência que for colocada tem que colocar qual é o artigo da lei que ele está infringindo. Então, o profissional, seja advogado ou contador, ele está lá. Então, isso já, e se precisar do suporte, nós temos um suporte e esse suporte ajuda ele no que for, mas o problema é que deixa o empreendedor fazer a parte dele e contribuir com emprego e renda para o Estado e para o país, que isso é muito importante. Que é o mais importante, exatamente. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Okay. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o presidente da JUSEAL, a Junta Comercial do Estado de Alagoas, o senhor Carlos Araújo. Ele está aqui no programa para falar, entre outros assuntos, sobre essa notícia que nós já discorremos no primeiro bloco do programa, de Alagoas possuir o 5º menor tempo de abertura de empresas no país e 2º do Nordeste. Pois é, e há dentro dessa condição a possibilidade de o Estado de Alagoas reduzir ainda mais esse percentual, esses números? Sempre podemos reduzir. Nós temos um projeto que, isso já está com a secretária do Estado, a Carolina, doutora Carolina, ela está já ciente e já, inclusive, abrimos um processo, tenho certeza que com o governador, com a força que ele está, nós vamos fazer isso logo agora no primeiro início de 2023, onde, se nós pegarmos dos 102 municípios, nós temos um automático que é, desde 2020, a Prefeitura de Maceió.
Se nós fizermos mais 10 municípios, nós passamos de 80% de automatização desses trabalhos de abertura. Então, nós temos Arapiraca, Maragogi, Delmiro Gouveia, Rio Lago, são municípios que só precisa fazer 10. Na hora que nós fizer a automação dos 10, como está a Prefeitura de Maceió desde 2020, então Alagoas passa a ter 80% automático. Então, o que é que isso refere? Praticamente, o número chega a esse tempo pode, tenho certeza, ficar em questão de horas, minutos, porque tem muita coisa automática. Se resolver tudo. Tudo. Porque nós estamos com 19 horas, o dia tem 24. Com a automação desses 80%, eu acho que a Alagoas vai ficar em torno de horas. 1 hora, 2 horas, em média. Há todo um trabalho pensado em simplificar a abertura das empresas. E, internamente, nós ainda temos como melhorar. Temos alguns, como dizer assim, informatizar a burocracia. Então, tem algumas coisas que nós podemos ainda, no passo a passo, automatizar também na parte de mão de obra. Então, esse conjunto, eu tenho certeza que vai ficar muito mais rápido para um empresário e a resposta da Junta será bem maior. O próprio portal da Junta Comercial já ajuda, não é? Para fazer consultas prévias, por exemplo? Hoje ele faz a consulta de endereço, que é uma consulta que ele faz, essa está automática aqui em Maceió, como eu falei, e tem também a consulta de nome, a consulta de nome, para não ter nomes idênticos. Você abrir 2 empresas com o mesmo nome. Mas hoje teve, nessas mudanças que eu falei do governo federal com referência ao registro, eles colocaram como opção o CPF e o CNPJ. Então, se eu coloco o CNPJ no nome, então isso é automático porque não tem 2 CNPJ para pessoas diferentes. O CNPJ é seu, como o seu CPF é seu. Então, com isso, fica automático essa consulta. Então, esse tempo de consulta aí, que está dando 10 horas, ele vai para 0. Então, vai ficar o tempo do registro, que tem 9 horas. Dos 19, 10 é de consulta. Então, se essa consulta é automática dos 80% com os 10 municípios principais, então nós vamos cair 10 horas. E dos 9 horas que fica para o registro, para toda a parte burocrática da Junta, nós temos ainda nesse passo a passo, pode se ajustar alguma coisa. Então, estou dizendo que vai ficar em torno... Meio-dia se resolve. Em média, porque nós temos a parte do colegiado, que é onde são assuntos de cooperativa, de SA. Então, esse daí você tem que ter uma votação dos vogais, são 3 vogais que vão... Então, essa parte ela vai sempre puxar o tempo para cima, mas o percentual deles é muito pequeno em relação ao todo. Então, eu acho que a Junta vai ficar aí em torno de horas. O cliente, mesmo na média, com o sistema entrando sábado, domingo e feriado, nós vamos atingir uma média muito baixa, em torno de 2 ou 3 horas. É muito otimista. E falando sobre essa redução, a gente observa a alegria que o senhor tem de colocar essas questões. É porque, primeiro, que você conhece o que está... Assim, nós estamos lá dentro sabendo o que está acontecendo. Com o apoio que está sendo recebido do governo e a secretária que já nos encaminhou sobre essa automação, então eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, porque a equipe está preparada, a Junta está bem, então é só uma questão de harmonizar isso e vamos atender o cliente com muito mais rapidez. Em relação aos municípios alagoanos, há municípios que têm um desempenho assim, mais ágil do que outros? Porque aí vai para a estrutura. No caso da consulta. Se ele responde e demora na consulta, que aí eu abro um parênteses o seguinte, apesar de o cliente, quando ele quer abrir um negócio lá em Delmiro Gouveia, ele faz a consulta para Delmiro Gouveia, mas como nós somos integrador estadual e estamos de olho no empreendedor, então o que acontece? Nós temos um suporte para os 102 municípios, dizendo o seguinte, olha, você verificou que aí tem um cliente que está querendo abrir uma empresa com vocês e vocês não responderam ainda. Então, a gente provoca o município na resposta o mais rápido possível, enquanto não vem essa automação.
Então, esse suporte, ele é diferente do outro de exigência. Ele está somente ligado na abertura do negócio, ajudando a todas as 102 prefeituras, que, com exceção da de Maceió, que está automática, todas elas recebem e dizem, olha, você não quer imposto não, o cliente quer abrir aí, quer gerar emprego para você, olha, tem 3 clientes esperando que você diga se pode colocar a empresa nesse local. Então, isso é um serviço que a Junta faz para os 102 municípios. Quando a pessoa quer empreender, montar qualquer negócio, digamos assim, em que condições ela tem que registrar? Ela não pode abrir, porque ela fica irregular, se ela não tem CNPJ, se ela não tem local, enfim. Qual é a condição dada? Para que a empresa fique, vamos dizer, habilitada, ela tem que ter todas aquelas exigências legais. Então, do ponto de vista federal, então, nasce o CNPJ. Toda empresa tem um CNPJ. Nasce nessa automação, já na abertura. Ele tem que pagar tributos. Então, a Cefaz vai dar uma inscrição estadual para ele. Então, automático, isso já está ligado dentro do sistema com o papel da Junta de Integrador Estadual. Então, já nasceu o CNPJ e já nasceu a inscrição estadual. Aí a prefeitura, quando dá a licença para ele funcionar, nasce o alvará de localização com a matrícula dele naquele município. Então, ele recebeu. Nós recebemos, quando recebemos, o CPF já está surgindo no próprio cartório, mas ele recebeu um CNPJ com os tributos federais, ele recebeu uma inscrição estadual para que contribua com o ICM e todos os produtos vendidos tenham aquelas alíquotas estabelecidas pelo Estado, e na prefeitura ele passa a ter um alvará de localização, dando a ele a condição de aqui você pode funcionar, sua matrícula é essa e o tributo correspondente ao que você faturar é esse. Então, pois é, essa empresa formalizada da maneira correta, como determina a lei, a legislação. Certo. Né? Mas há informalidades dentro desse processo também, né? A gente observa que qual é o trabalho que a Junta, o próprio governo faz para evitar ilegalidades no funcionamento das empresas? Fiscalização, por exemplo? A Junta, o papel dela é nascer a empresa, sim, mas ela não pode ir... Ela pode nascer legal e desvirtuar no caminho, mas né? Hoje tem o MEI, todo mundo hoje tem uma microempresa, uma pequena empresa, ele tira o MEI. Então, eu acho que, olhando do ponto de vista do empresário, ninguém cresce na ilegalidade. Eu acho que... É uma frase de efeito. Ninguém cresce. Moral, você pode até começar, mas veja bem, um carrinho na rua, ele passa a ter o benefício na hora que ele abre o MEI. Ele passa a ficar legalizado, ele passa a ter o benefício da previdência, da aposentadoria, de um acidente de trabalho que ocorra com ele. Está protegido, então, né? Quer dizer, eu acho que ele pode até começar, o tempo da ilegalidade, vamos dizer assim, é o tempo de ele abrir ali, procurar alguém que... Iniciar a formalização do negócio. Do negócio. Eu acho que não cabe mais... o empresário, se ele tiver uma noção, qual é a proteção que ele vai ter? Um carrinho que ele está empurrando, ele tem um MEI, ele existe um tributo quase, meu Deus do céu, pequeno demais, e ele passa a ter um benefício até de um acidente. Então, eu acho que falta de informação. Não tem outro motivo. Qual é a relação entre abertura de empresas e fechamento de empresas? A abertura... quando ela nasce para iniciar as atividades. E o fechamento tem, antes ainda tinha um cancelamento, porque a empresa podia ficar cancelada pelo artigo 60, que isso foi tirado porque era você paralisar a empresa, assim, deixar ela suspensa, porque ela não deu nenhum sinal de vida, como fosse um atestado de estar vivo.
da gente. Como para o INSS, para o INSS, que também caiu. De vida. Que também caiu. Caiu também. Então, hoje, a extinção da empresa acontece, a extinção. O empresário, ele pode não querer continuar com aquele negócio e ele vai na junta, faz uma extinção daquela atividade. Mas o mecanismo, antigamente, era muito demorado também. Exigia, alguma burocracia existia. Hoje, como é para extinguir? Olha, a extinção da empresa ela é muito rápida. É automática? Ele faz e cai, ali ele já extinguiu a empresa. Ele pode ter, nas atividades, por exemplo, você extinguiu a empresa na junta, ela não passa a existir mais para nenhum faturamento, para nenhuma atividade mercantil. Mas eu preciso de uma declaração lá da prefeitura que apresenta a extinção e eu tenho algum tributo, porque ele pode ser cobrado por algum... Tem tributo que vence com meses, né? Nós temos PIS, nós temos o ICM, nós temos IPI. Então, esses tributos, ele vai verificar se tem, para não ter o nome dele depois na justiça por débito, já que os sócios são responsáveis pela empresa. Mas a extinção em si, ela paralisar a atividade, isso é na mesma rapidez ou mais rápido do que abrir. Como é consultar, por exemplo, as pessoas que querem trabalhar com as empresas, né? Elas podem fazer consultas na junta comercial sobre as empresas? Pode. Existe, você quer saber sobre uma empresa, você tem as certidões. Eu posso pedir, é público, tudo que está na junta é público, então qualquer cidadão comum, ele entra no sistema e diz, eu quero saber sobre essa empresa aqui. Peça uma certidão simplificada, ela é automática, não tem tempo de resposta. O sistema recebe aquela solicitação, gera e devolve para você. O tempo é praticamente o tempo somente da conciliação, do tempo bancário da taxa que você pagou. Então, você paga o banco diz, está pago. Automaticamente, o sistema vai e joga. E aí tem a foto da empresa. Ali tem onde ela está localizada, qual é a atividade dela, quem são os sócios, capital, endereço, todo. Então, ali tem toda a condição daquela empresa do jeito que ela vai. O histórico, total. E esse é um tipo. Tem outra certidão, que é a certidão... essa é simplificada, eu tenho a certidão de inteiro teor, que você diz, olha, mas eu quero ver essa empresa, o contrato original dela. Pode ser, a junta tem 129 anos de existência. 129 anos. Uma autarquia centenária. Centenária. Então, a junta completou 129 anos e tivemos, nesse momento, é bom que abrir um parênteses, que tivemos, para tudo isso acontecer com essa rapidez, houve a digitalização de todo esse acervo de documentos que estão lá. E teve aí uma ajuda da Federação das Indústrias de Alagoas. Ela chamou a Federação do Comércio e contratou a empresa e fez a digitalização desse processo. E daí surgiu toda essa rapidez que a junta foi a pioneira no Brasil. É um trabalho imenso. Foi muito imenso. Então, aí, voltando à certidão, toda essa documentação está lá. Aí ele pode pedir uma certidão de inteiro teor. Pode ser um documento de 129 anos atrás. Eu quero a cópia do contrato original dessa empresa. Vai sair no sistema, lá no escritório dele, a cópia do contrato original de 129 anos atrás. É uma certidão que a gente chama certidão de inteiro teor. E ainda temos a certidão que você não sabe, não está identificando o que você quer. Aí você diz assim... Gorete, vê se nesse CPF tem alguma empresa em seu nome. E vai lá e responde que não temos nenhuma empresa com participação desse CPF. Pode ocorrer da empresa nascer num CPF não autorizado pelo proprietário dele? Eu costumo dizer o seguinte, que a tecnologia ela ajuda muito, mas também facilita muitas distorções que a gente... que são surpresas desagradáveis. Então, eu até aconselho para o empresário,
eu já disse isso em outras entrevistas, que o que é que custa o empresário puxar uma certidão simplificada da empresa dele, que custa um valor insignificante, para ele verificar se no cara crachá, se aquela empresa está com a cara que ele registrou. Porque já tivemos casos onde um sócio foi retirado, transferindo para outro, e a pessoa disse, eu não fiz essa alteração. E a facilidade de sistema e de tudo, pode também aí aparecer alguma falsificação. Então, o que é que acontece? Não tem nenhum prejuízo para o empresário, porque aquele ato... Para a vítima, no caso. É para a vítima. Aquele ato, se ele descobre isso, o que acontece? Qualquer advogado, ele vai à justiça e prova que aquilo ali não tem a anuência dele. Foi uma atividade fraudulenta. Fraudulenta. Então, o que é que acontece? Aquilo será... no caso da gente aqui, tira aquele processo, ele fica lá arquivado com uma taxa que foi tirado por um processo judicial e volta para o estágio anterior. Mas se alguém não fala, e isso passa anos e depois aquilo já virou verdade, herdeiros perderam o direito, então não custa nada. Tira uma certidão simplificada. Essa certidão simplificada, ela tem que ser retirada anualmente? Não, ela tira a qualquer momento. Definitiva. Tira a qualquer momento. Você vai participar de uma licitação. Porque aí é exigido que você mostre a sua empresa, se ela está ativa, habilitada. Tudo direitinho. Então, isso é um documento rotineiro. Eu aconselho, porque tem gente que passa 10, 12, 15 anos, mas tira e olha se aquilo está, porque a facilidade hoje de manusear isso está muito rápido e tem malandragem no meio. Pois bem. Agora nós vamos chamar nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o senhor Carlos Araújo, presidente da JUSEAL, a Junta Comercial do Estado de Alagoas. Senhor Carlos, falemos agora um pouco sobre esse projeto ou programa Facilita Alagoas. No que vai mudar, no que muda, além do esforço que tem a Junta Comercial para atender com celeridade a quem a procura? O Facilita, vamos dizer assim, é ele que é o responsável por essa agilidade toda, então não tem nenhuma dificuldade de o empreendedor, aquele que interessar pelo abrir um negócio, tanto ele como o profissional. Tem um contador, tem um advogado e todos aqueles que... Então, o Facilita é onde acontece tudo. Ali você entra e faz todas as necessidades para que aquela empresa ela entre em atividade. Então, nós não temos hoje, já é um sistema que tem o conhecimento dos profissionais, o que acontece é somente melhorias no sistema, mas ainda posso adiantar que existe já uma discussão para um balcão único, e nesse balcão único que tenha, por exemplo, os 12 estados, pode ter alguma diferença entre a maneira de entrar. Nós estamos unificando isso para que tenha a mesma cara, para que o sistema... E o mesmo tempo de operacionalização. Né? Então em Alagoas eu faço assim, em Pernambuco eu faço assim.
até quem não é do Facilita, que tem 12 estados, e já existe uma discussão e estão trabalhando nisso, para que mesmo que seja de outro sistema diferente do Facilita, que eles levem para o empresário a mesma cara, para que ele não tenha dificuldade. O senhor enumerou 12 estados que trabalham com esse sistema Facilita. O que impede de outros estados ainda não terem aderido? Porque nós temos 5, 6 sistemas que trabalham no Brasil, não é? A Alagoas iniciou... E qual foi a iniciativa de qual estado? A iniciativa foi Alagoas. De Alagoas? Alagoas. Nasceu aqui em Alagoas, o Facilita nasceu aqui, e eu digo assim, são 12 estados da federação que usam. Que já segue essa prática. Temos mais o Integrar, que é o outro sistema que tem mais 5 estados, e nós temos apenas São Paulo, que tem um sistema próprio, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. São 2 ou 3 estados que têm próprio, mas geralmente, mesmo sendo por cima próprio, ele tem uma base de um desses que estão operando. Então, eu costumo dizer assim, não são as juntas comerciais que estão atrapalhando a vida do empresário. Então, as juntas estão preparadas para responder para o empreendedor aquilo que ele não perder tempo com isso. Então, elas estão prontas. Qual é o perfil, se pudermos quantificar aqui, em termos percentuais, por exemplo, das empresas que mais procuram essa legalidade do seu negócio? Na junta? Olha, hoje nós temos assim uma coisa interessante. MEI. O MEI, 80%, olha, eu fiz até um cálculo aqui, 65% das empresas são MEI. Empresa de médio, ME, microempresa, mais 23%. Então, 89%, praticamente quase 90% são de empresas pequenas que movimentam a economia local. Aí nós temos apenas empresa acima de R$360 mil, com 5% e 7% para as grandes empresas. Então, se você for verificar, o maior número de empregos, ele nasce nos pequenos negócios. Daí essa 70%, 80%, se somar os dois aqui, chega a 85% de pequenos negócios. Isso pode traduzir, não é, um dado importantíssimo para os dirigentes públicos, no sentido de criar as políticas que facilitem a atuação desses negócios. Esses números, quando eles são colocados em público, então, quer dizer, é justamente isso. Quer dizer, eu vou verificar onde é que está esse nível de emprego, quais são as necessidades. Então, toda essa parte pública está olhando para esses números e verificando tributos, qual é a arrecadação, onde está a minha arrecadação, o que é que eu posso fazer para melhorar. Então, tudo isso, quer dizer, todas as secretarias verificando esses números e atuando de acordo. Isso vale para o social, vale para o imposto, vale para tudo, para transporte. Onde é que está acontecendo? Onde é que está a logística? Né? Então, tudo nasce desses números que são colocados na abertura dos negócios e na necessidade do público. Também na junta há a condição de avaliar quais são os meses do ano em que a quantidade de solicitação de formalizar as empresas na junta ocorre com mais frequência? Olha, eu não tenho assim um número exato. Mas no final do ano, motiva as pessoas? Eu acho que você vai geralmente abrir uma empresa para 30 dias. Então pode ser que não seja o melhor período para abrir um negócio, porque no final do ano, como dizer, se for pequenos negócios, você quer faturar. Então, você já quer estar com o seu negócio aberto, em condições de funcionamento. Então, eu acredito que, na média, eu acho que, tirando o mês de dezembro, os outros meses são meses que vai cuidando. E esse interesse pelo empreendedorismo, ele se traduz hoje não mais em pessoas de meia idade, mas, sobretudo, nos jovens, né? Nos jovens. Isso é comum. Hoje, os jovens estão sendo incentivados, nós temos as startups, que já é um novo modelo de empresa. Então, essa turma
tem agilidade e conhecimento. E conhecimento e cresce. Teve agora mesmo uma equipe que foi para a Estônia, do Piauí, foram com a equipe e esses meninos deram show. E nós temos aqui também no SESI a parte de tecnologia com o pessoal desenvolvendo startup. Então, essa turma jovem está descobrindo coisas que a gente nem imaginava. Na Estônia, me trouxeram agora, quer dizer, a entrega que a gente faz aqui de moto, com os pequenos negócios, lá robô. Ele chega, entrega o sanduíche, entrega a pizza, entrega... Então, quer dizer, isso já é uma realidade. A Estônia, e já tem gente com isso aqui, já finalizando para que possa acontecer em alguns lugares. Então, a tecnologia, ela não tem limite. E até na própria mão de obra. Tem muita gente aqui trabalhando para fora. Muita gente trabalhando para outros países usando a tecnologia. Então, você trabalha em casa. Então, isso está acontecendo. Então, não tem limite. E hoje, a tecnologia, ela é um avanço que a gente não tem como... A tecnologia impõe também uma prioridade na área da educação. E a gente observa que o governo tem essa meta, né, está associado também às perspectivas dos próximos 4 anos, investimentos no setor. Ou seja, fazer essa leitura é importante porque não se pode perder oportunidades, né? E está preparado, né? Você vê o seguinte, hoje o governo fazendo o maior esforço para que concluíssem o estudo, incentivando o médio, facilitando a vida do... É justamente nessa faixa etária que os meninos abandonam a escola para trabalhar. O país e o Estado ficando para trás em conhecimento e com isso é um prejuízo muito grande para a nação e para o Estado. Exatamente. Então, o governo atento, a gente tem visto o incentivo para que eles concluam o curso, até remunerando para uma conclusão. Depois da pandemia não foi fácil, todo mundo se afastou das escolas. Então, eu acho que está todo mundo preocupado com essa evolução da tecnologia e da necessidade de resposta da própria educação para o pessoal tenha condição de ajudar o país. Ajudar e o poder de competitividade. Competitividade. Que a turma vem de lá e a gente tem que acompanhar, senão não tem mais cortador de cana, vamos dizer assim. A máquina está absorvendo isso. Então, nós temos que evoluir. Sobretudo. Em relação às perspectivas, né, para agora 2023, o que é que se pode dizer sobre a junta comercial? A junta comercial, ela tem, como já falei, temos que fazer de imediato esses 10 municípios para que a passe de 80% essa automatização, né, ficar automático. Apenas assim, 10 municípios? Com 10 municípios, porque tem municípios muito pequenos. Aqui, Santana do Mudaú, um município, mas melhor tempo do país. Santana do Mudaú. Santana do Mudaú. Quer dizer, não é o tamanho do município que ele pode responder bem mais rápido que o outro. Então, às vezes, tem uma parte de educação, tem um gestor ali naquele local. Que determina essa agilidade. Determina diferenças que a gente não consegue. Mas Santana do Mudaú, melhor tempo do Nordeste. Aqui pertinho da gente, aqui na Zona da Mata. Pois da Mata. Então, quer dizer, é querer. Então, eu tenho certeza que nós temos a parte dessa automação dos municípios, nós temos melhorar internamente alguns passos para fazer e com a ajuda que o governo está colocando, eu tenho certeza que Alagoas ela vai voltar para o topo e o empreendedor vai ficar feliz com o que está sendo oferecido para ele no Estado. Senhor Carlos Araújo, eu lamento informar, estamos no final da nossa entrevista. Algumas considerações? Só agradecer esse momento que vocês oferecem para que a gente possa mostrar o que está sendo feito por trás dos bastidores. Hoje, o cliente afastado da gente do ponto de vista físico, né? Desde a pandemia, parece que a gente estava adivinhando que quando chegou a pandemia, a junta estava pronta. Então, nós não sofremos com a pandemia. Felizmente. Então, hoje a junta está
pertinho do empreendedor, tá? Às vezes, o cliente vai lá para tomar um café, conversar, mas ele, quer dizer, não depende de estar num horário específico. Eu acho interessante que até mudanças internas que ocorrem, vamos lá, os vogais, você hoje liberava o processo 8 horas da manhã para que eles começassem, hoje remotamente. Nós estamos liberando isso à noite. 5 horas da tarde já está liberando para ele no mesmo dia. Por quê? Acontece comigo, eu estou na junta e olho na janela, o trânsito, ninguém nem vai em direção ao aeroporto, nem vai em direção ao centro. Então, não adianta ele sair do escritório. Eu ontem saí da junta 8 horas da noite. Por quê? Vou ficar 1 hora no trânsito. Só se for para ouvir uma boa música. Entendeu? Então, o que acontece? Ele passa a ter esse horário já disponível, claro. E ele espera o trânsito melhorar e ele já liberou o processo do empreendedor. Então, são mudanças pequenas que têm um efeito muito grande nesses 19 horas. Certamente. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Então, tá bom. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.